Go ahead. Go ahead. A Terra é plana. O Sol que tá girando ao redor dela e não o contrário, entendeu? A NASA que tá mentindo. No, not you. Not you. Your organization's terrible. Your organization's terrible. Let's go. Fiquem sabendo que vacina causa autismo e o governo e as indústrias farmacêuticas que não querem que você saiba a verdade. Quiet. Go ahead. She's asking a question. Don't be rude. Don't be rude. Você já ouviu falar nos Illuminatis? Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. E da nova ordem mundial? You are fake news. Go ahead. Estão entre os assuntos mais falados dos nossos dias as tais fake news e as teorias da conspiração. Apesar de parecer novidade, essas dificuldades estão longe de serem coisas dos nossos dias. Na verdade, a Igreja de Cristo já vem lutando contra tais coisas desde seu início, e é sobre isso que iremos refletir no Dropsminster de hoje por meio da carta inspirada que escreveu o apóstolo Paulo a Tito. Dos versos 10 a 16 do primeiro capítulo de sua carta, o apóstolo Paulo apresenta uma razão especial pela qual os obreiros da igreja cristã em Creta deveriam ser especialmente sábios no que diz respeito à palavra de Deus, isto é, eles teriam pela frente um árduo trabalho apologético. Paulo expõe o quadro religioso de Creta, demonstrando que os cristãos iriam lidar com uma grande sorte de mentiras, bem como com toda sorte de mentirosos. A ação desses fanáticos é perigosa, a ponto de Paulo cogitar que cheguem a anular alguns esforços evangelísticos da igreja, matando sementes ainda em desenvolvimento. Paulo atribui a esses religiosos as seguintes características: eles não obedecem à autoridade religiosa, falam muita bobagem e enganam as pessoas. Paulo dá ênfase aos religiosos das seitas judaicas, os quais gostavam de espalhar teorias da conspiração e falsas genealogias para evocar para si a verdadeira vertente do judaísmo cristão. É em meio a esse quadro caótico de heresias e mentiras que Paulo cita, conforme mencionei no primeiro episódio desta série, a frase do filósofo grego cretense Epimênides, que diz: "Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos", ao que o próprio apóstolo conclui: tal testemunho é exato. Além das chamadas fábulas, Paulo afirma que é próprio desses indivíduos o legalismo, isto é, a criação de leis religiosas que teoricamente garantiriam a salvação, mas que, na verdade, não tem nada senão a aparência religiosa. Sobre falsos religiosos e suas falsas teorias, Paulo já havia respondido a Timóteo dizendo: "Te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé." Da mesma forma, Paulo já havia advertido aos colossenses sobre o perigo do legalismo quando disse: "Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças como: não manusieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como de culto de si mesmo e de falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade." Paulo deixa claro que essas pessoas são religiosas apenas no sentido mais superficial da palavra. Afirmam conhecer a Deus, mas suas vidas testemunham contra isso. Logo, não estamos falando de verdadeiros cristãos em erro, mas de falsos religiosos no meio da igreja. Pessoas que até no simples ato de se alimentarem pecam, pois colocam encargos religiosos sobre os demais irmãos contra a ordem divina. Por isso que Paulo diz que todas as coisas são puras para os puros. Isto é, os crentes, lavados pelo sangue de Jesus, não precisam mais de purificação para comer, desde que, dando graças, reconheçam a Deus em tudo, até na provisão do alimento, deixando para trás os ídolos da caça, da colheita e da natureza. Os falsos religiosos, por outro lado, mesmo em seu zelo ascético, estão envoltos de pecado. De fato,
Suas mentes e consciências estão corrompidas demais para perceberem que sua religiosidade é vã. Ok, mas como lidar com esse tipo de gente? Paulo é curto e grosso. É preciso fazê-los calar. Quiet, quiet. Don't be rude. Comentando isso, Kistemaker e Hendrickson afirmam que o verbo calar aqui significa interromper a boca pelo uso de um freio, uma focinheira ou mordaça. Não tem essa de democracia ou liberdade de expressão na igreja. A verdade deve ser buscada radicalmente. Não deve haver espaço para que as mentiras se espalhem. Claro, ao falar de calar a boca dos hereges, Paulo parece estar falando das últimas instâncias e consequências. Inclusive ele mesmo disse a Tito: repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Ou seja, Paulo parece seguir o ordenamento de Cristo de iniciar essa abordagem com a repreensão e, em caso de resultado negativo, fechar a questão com a excomunhão. O fato é, não há espaço para fake news ou teoria conspiratória dentro da igreja cristã. Não há espaço também para verdades no plural. Há somente uma verdade, a do evangelho apostólico que Paulo pregou a Tito, o qual deve ser conservado na igreja por meio das Sagradas Escrituras. Esse evangelho serve tanto para a conversão dos descrentes, como para a reabilitação desses hereges, ou, em último caso, para a sua condenação, caso haja obstinação no erro. É muito interessante imaginar o impacto social da igreja cretense em meio ao quadro religioso caótico que a cercava. É interessante também imaginar como a coesão e unidade da igreja deveria ser chocante para um mundo politeísta lá do lado de fora. E de igual modo, nós hoje precisamos lutar pela unidade cristã genuína, mesmo que isso signifique a inimizade dos que exigem de nós um discurso relativista, dizendo que a nossa verdade é só uma verdade. Não, devemos dizer, a nossa verdade é a verdade absoluta e imutável, não por nossa retidão moral ou aptidão racional, mas pela também imutável vontade de Deus, que decretou desde a eternidade revelar-se ao seu povo, do qual fazemos parte. Dessa forma, não negociamos. Não permitimos transigência com quem quer que seja que fira uma verdade sequer das Sagradas Escrituras. Isso não significa pregar intolerância religiosa. Intolerância é outra coisa. Não lemos Paulo pregar a violência contra outros grupos religiosos. Paulo pregou, e nós devemos pregar também, a intransigência pela pureza da sã doutrina. Nós, membros do corpo de Cristo, precisamos atuar no sentido de combater as fake news e as teorias conspiratórias, não necessariamente essas do campo político, mas, sobretudo, as do campo religioso, que tendem a adentrar as igrejas. A vida política tem implicações para nós cristãos, sim, mas nosso embate se dá principalmente contra as mentiras religiosas, pelo fato de que estas têm muito mais potencial para fazer perecer no inferno a alma dos que as compartilham. Lembremos, não é contra carne ou sangue que lutamos, mas contra potestades e principados.